O que eu preciso agora chamar a atenção são os fatores corruptivos, aqueles fatores que atuam corrompendo o ciclo cultural e que vão gestar o estado de desordem como o que nós hoje vivemos, um estado de confusão no mundo das ideias. Se nós observarmos, desde o início do cristianismo, os fatores corruptivos atuam. Basta que prestássemos atenção a todas as heresias que se formaram. Se elas se apresentavam com um espírito religioso, elas, no entanto, traziam no seu bojo as ideias contrárias à concepção cristã. Ora, a concepção cristã é uma concepção positiva. O cristianismo é uma religião, sem dúvida, uma religião sincrética. É uma religião que reuniu os pontos altos de todas as religiões do mundo. É uma religião que copiou, em certos aspectos, o que os outros fizeram de mais alto. E os cristãos sabem disso. E os cristãos não negam isso. Sabem perfeitamente que a missão cristã não é de criar uma coisa nova, totalmente nova. A boa nova não era uma substituição total, era a reafirmação do que havia de positivo no pensamento de todos os povos, nas suas ligações a um princípio superior, fonte e origem de todas as coisas que o homem deve reverenciar. Então, encontramos sempre, em oposição aos princípios positivos do cristianismo, os princípios opositivos, sobretudo negativos, que têm uma função corruptora. E entre esses, nós podemos notar que há o dogmatismo, e dogmatismo aqui estamos empregando em sentido religioso e não no sentido ético comum que é empregado, quer dizer, aquela concepção que aceita princípios e afirma sem trepidação do ânimo, com plena convicção da sua verdade. Há esse dogmatismo que é próprio da concepção cristã, que afirma, sem dúvida, sem temor de erro, apresenta-se em contraposição o cepticismo, o agnosticismo, a dúvida. Uma religião, por exemplo, como a budista, que não é positiva, que não é afirmativa, não foi capaz de construir um ciclo cultural. Porque se nós observamos as religiões dos diversos ciclos culturais, nós veremos que todas elas foram positivas. Aquelas que realizaram, que construíram uma cosmovisão, que foram a base da formação de um ciclo cultural, eram profundamente positivas. O cepticismo e a dúvida vai gerando aquelas constantes ideias que nós já conhecemos no mundo greco-romano, que vão pondo a dúvida sobre tudo quanto o cristianismo afirmava como verdadeiro. E foram servindo assim a toda ação corruptiva, porque perdendo-se os princípios, facilmente perdiam-se os meios, porque a concepção ética, as concepções sobre a vida social, sociológicas que o cristianismo podia propor, se os seus princípios fossem deficientes e falsos, consequentemente também deficientes e falsas seriam as suas conclusões. De maneira que toda esta ação para destruir a positividade da concepção cristã gerou os frutos da época moderna. Nós vemos hoje o renascimento, não dos períodos áureos dos ciclos culturais como o grego, mas precisamente o renascimento da sua decadência. O renascimento da sua decadência. Quando, depois da vitória da democracia em Atenas, depois daquela desastrosa guerra do Peloponeso, quando Atenas decaía
e olhava a grandeza do seu passado no período de Péricles, os gregos de Atenas resolveram fazer um processo para saber quais as causas que tinham levado aquele povo àquele estágio. Então chegaram à conclusão que a sua desgraça havia sido a presença dos sofistas, que os sofistas haviam deixado os germes da dissolução e Atenas estava colhendo apenas os frutos daquela sementeira indigna que os sofistas haviam feito na sua juventude. Porque quando a nobreza de Atenas perdeu o poder e ascendeu a democracia, a luta pelo poder foi imensa. A juventude aspirava o poder, ela tinha que preparar-se. E os meios para conquistar o poder era a oratória, era a eloquência, era dispor de uma argumentação a mais poderosa para os grandes debates públicos que Atenas conheceu nesse período. Então, sábios de toda a parte da Grécia encontraram em Atenas uma fonte extraordinária de renda, porque eles iam levar os seus conhecimentos e a sua técnica para aquele povo. E a juventude rica, aspirando ao poder, pagava a peso de ouro aquelas aulas dadas por aqueles sofistas, com o intuito apenas de poder dispor de uma argumentação poderosa que pudesse fazer face aos seus adversários e assim abrir as portas ao Kratos político. E a consequência disso foi que aquela juventude decaiu como decai em todos os momentos de grande agitação política. Decaiu, esqueceu os estudos, perdeu as suas ligações com a cultura superior. Ficou uma juventude apenas agitada, uma juventude que vivia de slogans. I am the people. I am the working man. Uma juventude que vivia de palavras de ordem, uma juventude que apenas sabia debater as ideias políticas, mas que não tinha mais fundamento em relação à grandeza do passado. Então Atenas decaiu. E nesse processo, chegando-se à conclusão que os sofistas haviam sido a causa de tudo aquilo, eles olharam para alguém que eles pudessem punir, para que caísse sobre ele a culpa de toda aquela desgraça. E então cometeu-se um dos maiores equívocos da história. A culpa caiu sobre Sócrates. Sócrates, que havia sido em seus primórdios um sofista, não há dúvida, mas que se libertara da sofística e que lutara contra os sofistas, que os denunciara, que provava que aqueles pseudo-sábios não tinham o valor que a juventude acreditava. Sócrates foi condenado pela mesma juventude, porque são sempre os mesmos agitados, e aquela juventude ululante pediu a morte de Sócrates. Pois bem, posteriormente, nós encontramos na decadência grega a presença de duas concepções que vão se debater e que também vão acelerar essa decadência, que é o estoicismo e o epicurismo.